tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um programa Almoçando com a Vete. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre secreção vulvar, além da piometra, né? Quando eu comecei a atender, eu estava na residência, eu lembro bem da primeira vez que eu atendi um caso de secreção vulvar, a única coisa que vinha na minha cabeça era a piometra. Eu não pensava mais nada. Eu tinha aprendido doenças que causavam secreção vulvar, mas na hora de lembrar de tudo, por onde que eu começo, o que eu faço primeiro, eu ficava bem perdida. Por isso que eu resolvi trazer esse tema aqui para vocês hoje. Primeiramente, secreção vulvar pode ser normal, né? Esse é um ponto importante. Então, em quais situações que a secreção vulvar é normal? SIL é uma situação que a secreção vulvar pode ser normal, né? SIL inclui estro e proestro e ela tende a ser mais abundante no proestro, antes do estro, que é o período onde de fato acontece a concepção, a ovulação. Então, no proestro, secreção sanguinolenta ou serossanguinolenta é normal. E bem no comecinho do proestro, eu já vi algumas cadelas que apresentavam só o edema de vulva e um pouquinho de secreção transparente. E no parto e no pós-parto, a gente também pode ter secreção normal. Então, lembrem disso e avaliem bem essas situações normais na hora de abordar essa situação aí de secreção vulvar. Uma dica que eu dou para vocês: não admitam que qualquer secreção sanguinolenta é SIL e pronto numa cadela que não é castrada, porque essa pode ser uma das tendências. Não, secreção avermelhada, sanguinolenta numa cadela não castrada é SIL. Então, avaliem bem, tem edema de vulva, tem sinais de receptividade, a hora que você toca na vulva, tenta abrir a vulva, ela levanta a cauda, ela está atraindo machos no ambiente dela. Porque eu já atendi um caso, gente, que veio encaminhado com secreção sanguinolenta, disseram que era SIL e era um TVT. Então, cuidado ao interpretar muito rapidamente o tipo de secreção e não pensar em todas as possibilidades que a gente vai abordar aqui hoje. Quais são as principais causas de secreção vulvar? A gente divide as causas conforme o contexto desse animal. Então, é uma cadela prenhe, é uma cadela que pode estar no pós-parto, é uma cadela não castrada. Secreção vulvar pode acontecer na cadela prenhe. E aí, o que pode ser? Aborto, né? E aí, no aborto, a gente pode ter secreção principalmente sanguinolenta ou amarronzada acastanhada. Maceração fetal, hemorragia relacionada à gestação, que uma das principais causas é o hipoliteoidismo. Corpo lúteo insuficiente que não está produzindo adequadamente progesterona pode causar secreção sanguinolenta gestacional e muitas vezes evoluir para um abortamento. Essas são as principais causas em cadelas prenhes. Causas potenciais de secreção vulvar no pós-parto. Pode ser a evolução normal, né, de pós-parto. No pós-parto é esperado secreção até 3 semanas. Involução uterina tardia, quando passa de 3 semanas, já pode ser patológico. Infecção pós-parto ou metrite pós-parto, hemorragia pós-parto é uma causa. Ainda a gente pode considerar necrose dos sítios placentários, quando a retenção placentária não é tão comum no cão e no gato, né? É mais comum na vaca, na ovelha, mas pode acontecer. E ainda a subinvolução dos sítios placentários, a inserção das placentas no cão, pode haver uma involução lenta e isso facilita a ocorrência de metrite pós-parto e desses sinais de secreção. Causas potenciais de secreção vulvar na cadela intacta, não é castrada, mas não está prenhe. Proestro e estro, que a gente já falou, que é considerado normal. E no diestro, que é a fase do ciclo estral que vem depois do estro, a principal causa de secreção vulvar é a piometra, é a infecção uterina, na cadela intacta, não prenhe. No diestro, a gente pode ter uma endometrite, piometra ou mucometra. Tá? Na cadela não prenhe, o mais comum é a piometra. Ainda tem outras causas na cadela intacta e que não está prenhe. Vaginite secundária à estenose vaginal, vaginite infanto-juvenil, que aí é comum em cadelas jovens pré-púberes. Ainda a literatura traz como causas tumor vaginal. Então, TVT é uma das coisas principais que a gente pode encontrar. Eu já atendi muitos casos, ultimamente não atendo mais tantos TVTs, mas quando eu atendi em hospital escola era direto. Tumores uterinos também podem causar secreção. E ainda
corpo estranho na vagina. Isso é uma coisa mais rara, né? É muito difícil o animal conseguir introduzir um corpo estranho, mas a gente não pode duvidar da maldade humana, né? Então, é possível. E ainda urovagina, que é quando fica retida urina no canal vaginal por alguma deformidade anatômica, e isso pode causar vaginite secundária e secreção vulvar. Então, eu coloquei aqui, primeira na cadela prenhe, segundo grupo de causas que eu abordei foi no pós-parto, terceiro grupo de causas na cadela intacta, que não está prenhe, e agora, quarta página, cadelas ovário-esterectomizadas. Aí a gente pode dividir em secreção logo após a ovário-salpingo-esterectomia, e a literatura traz essa classificação até 4 semanas, até um mês pós-castração, e meses após castração. Logo após, o que mais acontece são sangramentos. Então, a hemorragia de coto pode acontecer, isso é mais comum nas primeiras 72 horas pós-procedimento cirúrgico. E ainda podem acontecer sangramentos por coagulopatias. Só que quando é uma coagulopatia sistêmica, não é esperado que sangre só a vulva, né? Essa é uma das condições que pode causar secreção vulvar sanguinolenta, mas vai ter sangramento em outros focos. Presença de corpo estranho na fêmea castrada também pode acontecer. Se houve um procedimento cirúrgico, a gente tem que pensar em erros de técnica e esquecimento de material dentro do animal, que podem causar secreção. E meses após a ovário-salpingo-esterectomia, quais são as principais causas? A vaginite, secundária à estenose vaginal. Cadelas que já têm um certo grau de estreitamento vaginal, quando elas são castradas, esse estreitamento ele pode piorar. Então, é mais comum vaginite por estenose vaginal em cadelas castradas. Neoplasias, não dá para desconsiderar a possibilidade de neoplasia, nem mesmo TVT em cadela castrada. Eu já atendi cadelas castradas que tinham TVT. Elas tiveram contato com o macho antes da castração e ele pode demorar um tempo para se desenvolver e tinha sinais clínicos de secreção vulvar pura ou sanguinolenta e é um TVT. O que mais pode causar secreção na castrada? Piometra de coto uterino, infecção de coto uterino e ainda síndrome de ovários remanescentes. É mais raro essa fêmea ter um cio bem intenso, assim, um proestro com sangramento vulvar, mas pode ter. Então, síndrome do ovário remanescente pode ter manifestação de proéstro mesmo numa fêmea castrada. Uma causa que eu não citei em separados, nesses 4 grupos que eu acabei de abordar, gente, foi a cistite. Cadelas com infecção urinária grave, elas podem ter cistite e uretrite, e essa cistite e uretrite vai acabar contaminando ali o canal vaginal. Elas podem ter secreção vulvar, geralmente é purulenta. Bom, gente, é bem importante quando a gente atende um paciente com secreção vulvar, na verdade, qualquer paciente, né? Fazer um exame físico completo antes de mais nada, antes de partir para exames complementares. E o que eu tenho visto muito? Pessoal pulando a etapa do exame físico, fazendo meia boca e já vai fazer um ultrassom de abdômen. Estou dizendo que não é para fazer ultrassom? Não. Nessa situação, inclusive, é recomendado a avaliação ultrassonográfica para diagnóstico diferencial. Mas não pule o exame físico completo, porque exame físico completo, anamnese completa, a partir daqui a gente vai traçar os diagnósticos diferenciais e vai pedir exames para confirmar ou refutar hipóteses. Essa é a lógica de um raciocínio clínico adequado para acertar mais diagnósticos. Avaliar bem na palpação abdominal é importante, ver se esse abdômen está distendido, porque aí a gente pode ter alguns indícios, como gestação avançada, ou um aborto tardio com retenção de fetos mortos, ou até uma piometra gigante que você vai conseguir palpar. O que é importante no exame físico geral, além disso, né? O aspecto da vulva, aí já está mais correlacionado com o exame físico específico. Mas essa vulva está edemaciada, avermelhada, aí é muito mais provável que seja proestro e estro. Ou nas fases iniciais do parto, a gente pode ter vulva edemaciada e avermelhada. Se tiver inchaço e edema associado a sinais de inflamação, vaginite juvenil é uma das possibilidades, né? Aí tem que correlacionar com a idade. Se for uma cadela de 10 anos, não é vaginite juvenil. Piometra aberta, né? Também a gente pode perceber esses sinais de inflamação mais claros ali na vulva. E ainda cistite mais uretrite. Também pode ter secreção purulenta, pura ou sanguinolenta, que sugere um processo inflamatório local, mas pode estar vindo de outro foco.
Fêmeas que não têm edema vulvar, as principais possibilidades diagnósticas são a estenose vaginal, não costuma cursar com edema, e ainda tumores ou pólipos vaginais também não costumam ter edema. Depende de onde está localizado esse tumor, se é mais internamente no canal vaginal, dificilmente vai ter edema. Então, essas são dicas fundamentais para a gente direcionar o diagnóstico. A cor da secreção, a coloração da secreção, é óbvio que você não vai dar diagnóstico só olhando para a cor. Mas uma secreção bem sanguinolenta, com cara de sangue vivo, principal possibilidade, proestro. Né? Se for uma fêmea inteira, se for castrada, ainda pode ser síndrome do ovário remanescente. Como eu falei antes, na síndrome do ovário remanescente é comum um cio menos sintomático, assim, a vulva gigante, com bastante sangue, não é comum, mas eu já vi, tá? Porque deixaram o ovário inteiro lá, não foi remanescente, não tiraram o ovário. A castração com charlatã. Ovários supranumerários, isso também pode acontecer. A cadela é castrada, tinha 2 ovários lá no lugar que tem que ter, só que tinha um ovário a mais ectópico, que ficou na cavidade abdominal. Também já peguei um caso assim. Piometra e principalmente a hemometra pode causar bastante secreção sanguinolenta. Lesão pós-coito, né? Se esse animal teve possibilidade de ter cruzado, tem que pensar nisso também. E ainda tem um tipo de neoplasia, que é o tumor das células da teca da granulosa, que podem facilitar o sangramento vulvar e vaginal. Além disso, sangramento sanguinolento pode ser hemorragia de coto pós-castração. Já vi algumas vezes, principalmente no hospital-escola, com alunos que ainda não têm tanta experiência na castração, logicamente, porque estão aprendendo, muitos casos de hemorragia de coto pós-castração. Ainda nessa cor, a gente pode ter uma variação para serossanguinolento, mais pálido. É tipo um sangue meio aguado, a secreção. Hoje de manhã, montando aqui o conteúdo para vocês, gente, quantos casos eu já atendi com secreção e a gente esquece de tirar foto, né? Infelizmente, meus registros de secreção vulvar estão bem furados, eu não tenho muitas fotos para mostrar para vocês. Então, vai ser mais contando, falando aqui o que a gente pode ver. Então, secreção serossanguinolenta pálida pode ser estro, ela costuma ser mais sangue mesmo no proestro, e no estro pode ficar serossanguinolenta mais aguada. Piometra também pode variar bastante essa secreção, pode parecer sangue vivo, pode ser meio serossanguinolento, pode ser bem purulento, pode ser amarelo, mistura de amarelo sanguinolento, que eu não sei direito falar o nome dessa cor, mas esse é o aspecto clínico. Ainda que a gente tem escrito na literatura são as colorações vermelho acastanhado, que é tipo um marrom escuro, assim, puxando para o vermelho. Piometra e hemometra pode ter essa coloração. Aborto pode ter essa coloração. Proestro prolongado também pode mudar a coloração ao longo da evolução desse proestro. Ovários supranumerários também pode ter essa característica e facilita o proestro prolongado. Ele pode acontecer com mais frequência se esse animal tiver ovários supranumerários. E ainda corpo estranho, que é raro, como eu já falei. Uma secreção mais branco-acinzentada também é descrita na literatura, eu já vi em algumas situações, também pode estar associada à piometra. Tá? Basicamente, a piometra meio que pode ter qualquer cor, com exceção de uma secreção serosa, só serosa. Diestro e pseudociese pode ter um pouquinho de secreção branco-acinzentada. Isso pode acontecer pelo efeito ali da progesterona local. Tumores de coto uterino também pode ter essa característica branco-acinzentada. E na gestação a gente também pode ter um aumento de volume de secreçãozinha normal e ela pode ter essa característica branco-acinzentada. Tem mais 2 tipos de coloração descritas na literatura e que eu já vi muitas vezes. Amarelo verde acinzentado, então é uma mistura dessas 3 cores. Costuma puxar mais para o amarelo essa secreção, que tem como principais causas vaginite juvenil, piometra de coto e estenose vaginal, causando vaginite não juvenil, né, que costuma acontecer em animais adultos até idosos. Secreção verde ou esverdeada. Parto, se já tem secreção esverdeada, já teve descolamento de placenta. Então, ou está tendo distocia ou já nasceu alguém. Pode ser por inércia uterina, esse descolamento e a secreção esverdeada durante o parto, principalmente quando ainda não nasceu nenhum filhote, ou quando o tempo entre os nascimentos começa a ficar muito espaçado. E no pós-parto, quando já nasceu todo mundo, uma persistência de uma secreção bem verde pode ser retenção de placenta. O comum no pós-parto é mais vermelho acastanhado.
Bom, então para resumir para vocês aqui o passo a passo, quando a gente atende uma cadela ou gata com secreção vulvar, primeiro a gente deve verificar se é castrada ou não castrada. Sendo castrada, o que a gente deve avaliar? Você pode direcionar pelo aspecto conforme as características de coloração que eu falei anteriormente. Além disso, um bom exame físico geral, para avaliar esse paciente por completo e direcionar o seu diferencial. Importante também é um exame físico específico. Então, uma inspeção visual, utilizando um espéculo vaginal e inspecionando bem o interior da vulva, vestíbulo e vagina, é essencial na avaliação. A gente pode lançar mão também de uma técnica de diagnóstico complementar, que é a citologia da secreção. A citologia eu não costumo fazer em primeiro plano, mas naqueles casos em que a gente excluiu a infecção uterina, excluiu cistite e ainda não encontrou uma explicação. Ou quando na inspeção com o espéculo, na inspeção do canal vaginal, você encontra uma massa. Você encontra uma massa lá, uma alteração macroscópica, que pode ser uma anel, que pode ser um TVT, faz a citologia em primeiro plano. Ultrassonografia, principalmente para investigação de piometra ou piometra de coto, né, no caso das castradas, que é o que eu estou abordando primeiramente, e urinálise e urocultura para descartar cistite bacteriana como causa primária. Quais são os diagnósticos mais prováveis na fêmea castrada? Vaginite secundária à estenose, piometra de coto, neoplasia e não descartar TVT porque ela é castrada, porque pode acontecer, apesar de ser bem menos comum. Vaginite secundária à estenose, na vaginoscopia, na hora de inserir o espéculo vaginal, você já vai, quem tem um pouco mais de vivência de animais normais, vai perceber que tem uma estenose, que você não consegue abrir o espéculo, que está com limitação mesmo de espaço aí nesse canal vaginal. Mas para isso tem que ter um senso de normalidade, já ter visto várias normais de animais de todos os portes, de vários tamanhos, para você ter noção do normal. A maioria das cadelas requer sedação leve para fazer esse procedimento, senão elas não permitem. Tá? Algumas permitem, mas é comum precisar de sedação. Não anestesia geral, mas uma sedação leve é comum. Para as não castradas, mesma coisa. Qual é o aspecto da secreção? Aí, se for cadela e tiver secreção sanguinolenta ou serosanguinolenta, primeiro você considera a possibilidade de proéstro. E aí, a citologia da secreção, a citologia vaginal, vai ter que escarificar um pouco ali a parede da vagina, fecha o diagnóstico, caso não seja aquele cio clássico com edema de vulva, atratividade de machos, redirecionamento da cauda, quando está mais no final do proéstro. Se é um cio meio silencioso, a citologia da secreção pode confirmar a fase do ciclo estral. Aí eu colocaria a citologia de secreção no primeiro passo do plano diagnóstico. Se essa secreção não for somente sanguinolenta, é uma secreção mais com característica de ser purulenta, é importante a gente fazer a ultrassonografia para investigação, né, principalmente da piometra, que é a causa mais comum na fêmea não castrada, e olhar para os outros sintomas, né? Esse abdômen está abaulado, não está? Como está a vulva? Esse animal tem sinais sistêmicos, tem febre, apatia, tem falta de apetite, aí é muito mais provável que seja uma piometra. Então, quais são os diagnósticos mais prováveis aqui na não castrada? Piometra, hemometra e mucometra. Né? Essas duas condições aqui o animal pode não ter sinais sistêmicos. Já a piometra é mais comum que tenha, sobretudo em piometras fechadas ou que recém abriram, né? Já que na fechada tu não vai ver secreção. Vaginite secundária à estenose. Pseudohermafroditismo não é comum, mas eu coloquei na lista aqui. Eu falei as mais comuns. Pseudohermafroditismo não é comum e pode causar secreção vulvar. Tumor vaginal ou TVT, a secreção costuma ser purulenta e sanguinolenta. Outros tumores uterinos ou de canal vaginal ou até pólipos no canal vaginal. Corpo estranho que é raro, urovagina é raro. Tá? Deixa eu até mudar a cor do que é raro aqui, porque eu falei comum. Vocês podem confundir. Isso aqui é raro. Então, agora vocês dão aquele print lindo, maravilhoso dessa tela, salvem aí com vocês, porque é um fluxograma bem legal aí para você não esquecer de nada no plano diagnóstico e posta e compartilha com seus colegas para que a gente possa levar mais longe o nosso conteúdo e ajudar mais animais e mais médicos veterinários. Então, de conteúdo sobre secreção vulvar, para vocês abrirem a mente, além da piometra, saberem exatamente o passo a passo no diagnóstico, era essa a nossa aula de hoje. Show? Beijão, gente. Tchau, tchau.